Bom, pessoal, continuando aqui, vamos ver Zeus como o arquétipo da ação decisiva. Existem dois símbolos que remetem a Zeus, tá? Um é o raio ou o relâmpago e outro é a águia. Tá? São dois símbolos que expressam a capacidade, a forma com que Zeus vai agir, tá? Inicialmente vamos pensar na questão da águia. Imagina, como você já deve ter visto na TV, né? Uma águia, ela fica lá em cima, né, voando, vê uma presa, mergulha e consegue capturar a presa. Tá? Então, na forma de águia, como no atributo de águia, Zeus ele tem uma visão ampla e panorâmica. Ele consegue perceber tudo lá de cima, tá? Só que também ela é detalhista, então é uma visão ampla e detalhista. Ele consegue ver, a águia consegue ver lá embaixo o rato. Às vezes está escondido uma pedra, alguma coisa, ela consegue ver. Vai lá e consegue pegar. E falando de negócios, né, que a gente viu que os homens Zeus eles são mais voltados para o lado dos negócios, essa visão ampla faz com que o homem Zeus ele consiga ver toda a plenitude do seu negócio. E também contemplar todos os detalhes. Tá? Então ele vai conseguir com isso gerenciar a sua empresa de forma local, as filiais. Ele vai perceber sobre qual produto vende mais, qual produto deveria ser lançado. Tá? Se tiver uma vaga de, por exemplo, para o departamento de marketing, ele vai saber, ele diz, olha, tal pessoa é melhor para essa função, tá? Para executar isso, isso e isso. Então ele vai ter essa percepção dos negócios. Tá? Por outro lado, Zeus também tem o atributo de raio, relâmpago. Isso diz respeito ao poder de fogo. Tá? A águia está em cima, quase que rapidamente ela mergulha, né? E vai lá e pega a sua presa. Então, o homem Zeus, ele age rapidamente. Ele tem foco. Zeus, ele possui muito foco. E tem poder de fogo. Então, ele vai agir imediatamente interferindo em alguma coisa que necessite no seu negócio. Então, por exemplo, vamos supor que ele tem um funcionário que está abaixo da média. Ele não está conseguindo vender bem. Ele vai e demite esse funcionário. Ele não vai querer saber se o funcionário tem família, se a esposa dele está desempregada, se ele tem filhos. Ele não vai querer saber disso. Ele vai simplesmente demitir. Tá? E Zeus, ele não vai ter ele não vai perder nenhuma hora de sono por causa disso. Tá? Ele não vai se importar. Ele não vai ter apego a isso. Ele vê apenas que alguma coisa precisa ser consertada no mundo dos negócios, vai lá e conserta, resolve. Tá? Zeus também, ele é adepto de alianças. Então ele adora fazer alianças. A forma dele fazer alianças são geralmente alianças através de alianças comerciais, com banqueiros, fornecedores, distribuidores, até mesmo com concorrentes. Tá? Então, ele tem esse objetivo de fazer alianças para poder fazer seus negócios expandirem, para poder dominar o mercado, dominar um segmento de mercado. Tá? E nessas alianças vai haver uma troca de favores entre os camaradas, uma relação de camaradagem, onde o homem Zeus ele vai prestar favores e também vai querer favores em troca. Isso me lembra a questão lá do Poderoso Chefão, Don Corleone. Quando ele ajuda você de alguma forma,
vai chegar um momento em que você vai ter que prestar um favor para ele também, tá? Então Zeus tem muito isso, essa troca de favores, tá? Nas suas alianças comerciais. A outra forma de Zeus constituir alianças é através de casamentos, tá? Com um objetivo único de consolidar poder. Não espere que o homem Zeus ele vá se casar com sua esposa pelo amor, por uma questão espiritual, ou por um afeto, ou por objetivos em comum. Não. Zeus se casa com sua mulher para consolidar poder. Ponto. Tá? Isso me lembra muito aqueles casamentos, né, que ocorriam entre os reinos, né? Então teve a unificação lá do, acho que Castela e Aragão, né, a unificação do reino de Portugal e Espanha. Então onde o filho de um casou com uma filha do outro, né? Então, com o objetivo de quê? De fortalecer o reino, né? Ampliar o poder. Então isso é muito comum nos casamentos do homem Zeus, tá? Por outro lado, o homem Zeus também tem a característica de ser conquistador. Então, ele vai estar sempre observando as outras mulheres, como uma águia fica lá observando as suas potenciais presas. E quando ele se interessar por alguma mulher, seja por qual motivo for, tá? Ele vai fazer de tudo para se aproximar dela. Então ele vai agir na forma de um raio, também como uma águia mergulha para pegar a sua presa, tá? Ele vai fazer de tudo para se aproximar, vai fazer também de tudo para conquistar essa mulher, tá? Um exemplo é o próprio Zeus, né? Que para conquistar Leda, a rainha de Esparta, ele se transformou em um cisne, tá? E os dois se relacionaram, tiveram ovos, né? Daí nasceram filhos. Então Zeus tem muito isso, ele vai fazer de tudo para impressionar a mulher, conquistar a mulher, vai se tornar o amante mais ardente, ele vai até demonstrar um lado mais vulnerável, tá? Mas isso para conquistar a mulher. Eventualmente, que desse relacionamento, né, pode ser até extraconjugal, pode nascer um filho, tá? Se ocorrer o nascimento de um filho, o homem Zeus ele vai assumir isso. Ele vai registrar a criança, tá? Porque ele tem essa característica de cuidar do que é seu, tá? Então o filho fica como sendo um patrimônio para ele e ele vai manter o seu filho, vai registrar com o seu nome, tá? Só que Zeus também, assim que satisfaz as suas vontades, tá? Ele é automaticamente absorvido, como se fosse um imã. Chama ele, o mercado de trabalho chama ele, tá? Então, da mesma forma com que ele conquistou rapidamente aquela mulher, e depois dele se satisfazer com ela, ele vai deixar ela e vai voltar para o mercado de trabalho. Ele vai querer conquistar mais, ampliar seu reino, conquistar mais dinheiro e por aí vai. Zeus, o Pai Celeste. Bom, Zeus ele tem um forte impulso de ter filhos. Ele quer que esses filhos sejam obedientes e executem as suas vontades, tá? Eles vão ser extensão do próprio Zeus. Aqui são os exemplos de alguns filhos, né, de Zeus aí. Filhos e filhas, né, de Zeus. Então, obviamente que Zeus vai ter seus filhos favoritos. Tá? Os filhos favoritos são aqueles que reproduzem o ideal do seu pai. Eles vão reproduzir o ideal de Zeus, vão ser extremamente fiéis a ele, e um traço marcante, eles vão ser extremamente lógicos. Os filhos preferidos de Zeus são como ele, tá? Zeus é extremamente lógico e racional, ele nunca vai deixar que as emoções saiam do controle, que as emoções tomem o controle, tá?
Um exemplo de filho favorito, o filhinho do papai, Apolo. A gente vai falar dele mais na frente, tá? Bom, Zeus também é o pai, é um coach, né? Ele orienta a carreira dos filhos. Então, em troca de quê? De lealdade. Tá? Ele vai dizer, olha, você vai estudar tal curso, vai fazer tal coisa que você vai dirigir vai ser meu gerente aqui nessa cidade, ou nesse estado, por aí seja. Tá? E ele vai orientar toda essa carreira dos filhos. Você vai fazer isso, isso e isso. Eventualmente, que o filho pode não seguir essa orientação dos pais, do Zeus, né? O que vai deixar o pai Zeus extremamente decepcionado. Tá? Zeus, ele é um pai de dinastia. Ele vai querer dinastia, que a família dele se torne uma dinastia, né? Ele vai querer uma família com muitos filhos e vai querer que seus filhos levem adiante os seus negócios. Tá? Para isso, ele vai impor neles a sua vontade de trabalhar no seu negócio. Então, quando eu falo em dinastia, eu lembro de um Duck Dynasty, é um seriado que já passou na TV fechada aqui no Brasil, com o nome de Os Reis dos Patos. Então, o patriarca abriu uma empresa, né, e o negócio expandiu tanto que passou para os filhos, está chegando nos netos. Né? Então, pegou a família toda, ficou quase uma dinastia. Eles têm um domínio do mercado. Tá? Típico do pai Zeus. Uma outra coisa também é que o pai Zeus, ele é um provedor para os seus filhos. Ele não vai deixar faltar nada para os seus filhos. Tá? Por quê? Porque ele se motiva, a motivação dele é de controlar os seus filhos. Tá? Ele provê, ele dá tudo para os seus filhos, mas na verdade ele quer controlar os seus filhos. Tá? Daí você vê um atributo de Zeus. Ele é o pai autoritário que sempre tem a palavra final. Tá? Como um rei. Então, ele vai ser aquele pai autoritário que sempre tem a palavra final.